como você se sente hoje, avaliando lá, quando você entrou agora, recente, né? Agora em junho, avaliando como você entrou, como é que você se sente hoje em relação a avaliar e tratar especificamente a pessoa idosa? Você já tem após, né? Você já é uma pessoa diferenciada em relação a esse conteúdo, mas depois que você entrou na fisioterapia para pessoa idosa em relação ao curso, como é que você se sente hoje? Teve alguma diferença? Incrementou de alguma maneira? Teve, Rê. Aí, para eu falar um pouquinho, para fazer sentido, a minha formação da Geronto foi em 2017. Ela foi muito multidisciplinar, então, o papel da fisioterapia em si, assim, eu acredito, o fundamento mesmo, profundo, a prática, ficou muito a desejar. No local que eu fiz a formação, eles davam uma valorização muito a outros profissionais, ou o papel de outros profissionais na fisioterapia, na pessoa idosa. E aí, quando eu me vi assim, você foi um achado, e eu assisti uma aula de um programa que você fez, assim, acho que uma divulgação sua, eu assisti ela há um tempinho atrás. Eu falei, não, impossível. Eu penso muito algumas coisas que ela está dizendo, não deve ser verdade, eu fugi disso. Então, quando eu entrei no curso, eu tinha conhecimentos, mas eu não tinha propriedade, Rê. Então, para mim, as aulas, elas me deram a propriedade do que eu estou fazendo. Eu fazia as avaliações, eu tenho uma avaliação já demorada, mas assim, era um pouquinho dessas avaliações, mas eu não sabia ali profundamente o que eu estava buscando, eu ficava meio aleatória depois. E eu me deixava muito me levar pelos atendimentos, pelo dia a dia do atendimento do paciente. E assim, vocês têm muita ferramenta, porque não é só a do conhecimento do que você está fazendo e etc., mas o kit de todos aqueles papéis, tudo. Eu falei, não, é impossível que exista a Renata no planeta Terra. Eu falei para o meu Oh, meu esposo, eu Deus. falei, não acredito. Então, ficou muito mais gostoso atender. Como se eu tivesse um diferencial e eu achasse que esse diferencial era um problema. Então, quando veio o curso, que veio essa propriedade do que eu estou fazendo e do que está aqui dentro, como essência mesmo. Aí eu falei, não, então fluiu o atendimento, me deu muito mais autonomia nos atendimentos, em condução, em saber falar com os familiares, até sobre valores mesmo, não tipo preço, valores pessoais, porque antigamente, como tinha aquela minha insegurança do que eu estava fazendo e de como conduzir, eu deixava os pacientes falarem o que quisessem, eu me incomodava com as coisas, mas eu abaixava a cabeça. Então, hoje eu já tenho mais uma autonomia para debater ou para falar, não, nessa casa não faz sentido eu ficar. Perfeito, isso é muito bacana. Do tipo de falar mesmo olha, isso para mim pode estar pagando o valor que quiser, mas eu não tá pagando o meu estresse, né? Exatamente, exatamente. A aula de atendimento que o Lucas comenta e tudo mais, nossa, eu acho que eu já assisti eu volto para essa aula, eu acho que eu já comecei ela 5 vezes, porque eu fui entendendo esses valores, esse meu objetivo, trazendo mesmo o que está aqui dentro, meio confuso e dando o ponto a ponto, assim, muito O bacana. atendimento que encanta, né? O atendimento que encanta. Ai, que maravilha! Isso é muito gostoso de ouvir. Obrigada mesmo, Priscila. Poxa, E eu não muito sou bacana. puxa-saca, viu? Não, de jeito Eu nenhum. amei de verdade. Que bom. Eu gostei quando você falou assim, não é possível que ela... É difícil demais de acreditar que o que ela está falando é possível que seja real, né? Mas tá vendo? É real. Com certeza. Nossa, com certeza. Então, tá dando para colocar em prática o que a gente fala para fazer, né? Tá, e muito, muito mesmo. Você realmente, você está colocando, tá dando para ver que você está colocando a mão na massa, que você entrou em junho e está colocando, comparando como estava o seu cenário de agenda antes, ali antes de entrar, e como está hoje. Você conseguiu implementar muitas coisas, melhorou. Você disse que você se valorizou, não necessariamente em relação a preço, né? Mas você se valorizou em relação ao seu posicionamento e tudo mais.
Mudou isso de junho para cá? Mudou, Rê. Mudou até o falar ou se apresentar para outras pessoas sobre o que eu faço. Eu senti essa diferença. Eu tive captação, assim, de paciente pouca, mas porque eu não dei um passo eu comecei a divulgar, e foi logo quando a gente fez a roda da FIP, eu comecei a divulgar, falei, não, eu preciso me apresentar, só que eu senti que faltava eu organizar aquilo que eu queria apresentar. Legal. Então, eu dei um passo para trás, e aí eu falei, não, é estudar, é formatar o que eu quero, e eu comecei a escrever o passo a passo do que eu quero, de como que eu trabalho diante da físio. Então, pretendo começar essa divulgação para captar mais cliente, mas com essa diferença já agora, assim, com toda essa propriedade, esse novo pensamento e essa nova condução, principalmente voltado à avaliação. Legal, legal, bacana, gostei. E agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre, pensando agora mais no como você se sente em relação ao conteúdo, sabe? A parte teórica, né? A primeira etapa do curso a gente dividiu em parte teórica voltada para a gerontologia. Então, pensando eu falo muito do processo do envelhecimento e as síndromes geriátricas, e depois entra em avaliação. Então, pensando nessa primeira etapa de processo do envelhecimento e síndromes geriátricas, como é que você sentiu em relação a essa parte teórica? Gostou dessa parte do conteúdo? Como é que você sentiu isso? Eu gostei, assim, eu senti ela bem rica, Rê, na verdade. Detalhista, porque acho que com a sua prática e tudo mais, do que você ia comentando, os vídeos, a didática, eu particularmente gostei. Foi engraçado que eu assisti essa aula e no momento da avaliação eu senti vontade também de retornar. Então, é interessante, eu gosto de fazer resumo, né? Então, você faz o resumo da aula ou faz a pontuação, mas na avaliação você está na prática. Então, quando você entrou na prática, para eu saber ao que aquilo puxava para síndromes, daquilo que você ia colocando de observação, eu acabava voltando para a explicação. Então, foi legal isso, porque de alguma forma eu voltava para o resumo do que eu tinha feito. Bacana, show. Então, para mim, fez sentido, assim. E aí, falando dessa prática da avaliação, aí eu já puxo para uma questão que é o desafio. Você participou do desafio, pelo menos eu estava ali, eu adorei a forma como a gente montou a dinâmica ali. Foi bacana o desafio? Foi bom participar? E aí, como é que você se sentiu em relação Não, ao desafio? foi muito bom, muito bom. Você sabe que eu acho que eu cheguei a comentar contigo que eu fiz um Excel porque eu queria colocar todos os meus pacientes para tentar ter uma visão. Então, todas as aulas, os desafios, eu fui montando. Não tenho muitos pacientes, mas assim, eu fui montando aquele Excel para que eu acompanhasse a visualização de vários assim, de todos os perfis que eu estava atendendo. Então, a avaliação me deu vontade de fazer isso, assim, de avaliar eles de novo, sei lá, começar de novo, porque fez sentido e pareceu que me deu um caminho, um direcionamento. Então, essa prática, para mim, nossa, foi valiosíssima. Máximo. E os vídeos demonstrando os testes, isso deu para ver, visualizar, porque se trata de um curso online. Então, dá para visualizar direitinho ou você sente falta de alguma coisa? Deu para ver, sim. Rê, eu acho assim, se eu pudesse dar uma pequena sugestão, se você tiver como fazer, colocar no computador a avaliação da paciente, por exemplo, como ela desenhou o relógio, porque você mostra, claro, mas muitas vezes você mostra e você vem para explicar, e aí a gente fica querendo dar aquela olhada para entender tudo aquilo que você estava explicando. Acho que em todas elas, assim, se fosse possível como que a pessoa desenhou. Eu tinha o costume com algumas escalas, como eu tinha dito, com alguns testes, mas ainda assim eu ficava curiosa, igual no desafio mesmo, porque eu acho que isso fez o diferencial no desafio. A gente ficava mostrando e discutindo todas sobre aquilo. Perfeito, visualizar mais. É que eu também sou visual, Rê, eu não sei se isso faz a diferença. Então, você ia falando, mas eu até abria a apostila e às vezes com o que você ia falando, às vezes eu ia desenhando na apostila. Então, Não, mas isso é ótimo para eu saber, porque não tem essa. Você é visual, o outro não é, mas eu preciso fazer para todos, entende?
Para quem é visual e para quem não é, para todo mundo visualizar de todas as formas. Perfeito. Beleza, isso daí é um ponto que a gente precisa acrescentar ali. E aí, continuando aqui, com relação à gestão, você falou que ajuda bastante para você poder se organizar. Então, a parte de gestão, como é que está para você? Essa parte teórica da gestão, como é que você se sente em relação a isso? Tem te ajudado? Me fez refletir muito, muito mesmo, assim. Ai, assim, depois mesmo da aula, no condicionamento, assim, eu fui assistindo a aula, mas eu fui escrevendo, eu fui dando sentido para o meu trabalho. Então, quem era eu, por que que eu tinha escolhido a físio, o que que eu queria, aonde eu quero chegar. Eu acho que fez muito mais sentido de visualizar o que eu queria trabalhar na físio para a pessoa idosa. Então, o que que eu quero para esse público. Então, para mim, assim, fez um diferencial enorme, tanto que eu estou empacada ainda na aula, assim, porque eu estou devorando todos os 1001 detalhes. Estou mesmo. Eu fiz um Word, assim, de 7 páginas por enquanto, só para você ter uma ideia, assim, qual era o perfil público que eu estava atendendo agora, o que que eu podia fornecer, o que que eu não podia, qual é a vantagem do atendimento da forma que eu estou fazendo, qual é a desvantagem daquilo que eu estou fazendo. Então, me deu essa abertura, me deu essa vontade de fazer isso e eu fui atrás. Sim. Tá, um resumo pequeno de 7 páginas. Tranquilo. O seu porquê ali está bem intenso, né? Mas está certo, é isso aí. Depois ele vai virar um resumo menor, fique tranquila, mas tá certo. Toda empresa ela tem que ser bem fundamentada. Se é o alicerce, é como o Lucas fala, né? Se o alicerce ele não tá bem estruturado, a empresa não sobe, né? O alicerce Exato. é isso. Então tá certo, tá caminhando. E mexe muito com valores. Assim, eu entendi isso na aula, que foi essa chave do aonde eu vou entrar, em qual caso eu vou entrar, em qual caso aqui não vale a pena. E me fez essas reflexões também. Então, eu precisava ter essa base. Eu senti muita falta disso. Isso aí. E assim, mesmo que pague todo o dinheiro do mundo, cara, se não está compatível com meus valores, não tem condições. O dinheiro não vai fluir da melhor forma possível. É muito isso. Show, que bom que está fazendo sentido. E aí, continuando, pensando muito numa questão de tempo, né? A gente está falando de um curso online. Você chegou a cogitar que você não teria tempo. Eu vejo você sempre com a sua princesa ali do lado. Então, o tempo é muito escasso, né? A gente também trabalha como autônoma. Então, você chegou a cogitar que não teria tempo para fazer o curso? Não Não, tinha essa opção. não tem essa Não opção, vamos sei. arranjar tempo. Às vezes eu assisto a aula dirigindo entre um paciente e outro, só para eu entender, porque eu gosto de voltar para as aulas. Então, às vezes eu começo para entender o assunto, mas depois eu preciso parar e ir escrevendo. Então, às vezes é nesse intervalo. Para mim, não cogitei não ter tempo. Dedicação total, né? Entendi. Ó, você me falou que a formação, a sua pós foi em 2017, mas eu não me recordo quanto tempo de formada na fisioterapia você tem, eu não lembro. Eu me formei em 2015. Tá. E aí, bom, pensando agora, desde 2015, não independente da pós, né, desde 2017, valeu a pena você ter entrado no curso da FIP com esse tempo de formada que você tem? Ter Valeu. entrado agora? Eu gostaria muito de ter entrado antes, mas fez o diferencial para que você tenha maturidade profissional. Então, eu não estava preocupada. É estranho o que eu vou dizer, mas assim, a minha Uhum. preocupação não era a prática, por exemplo, do atendimento em si, se eu estava executando o exercício, se eu estava seguindo a sequência correta, mas se eu fui em busca mesmo do pensamento, do passo a passo do que eu precisava olhar, de treinar o que eu vou olhar, o que eu vou tratar e como que eu vou conduzir. Então, para mim, fez mais sentido agora. Tanto que a minha maturidade hoje com a FIP é muito maior do que, por exemplo, da pós.
com certeza. O raciocínio clínico, né? Total. Bacana, bacana. Essa questão de maturidade é muito importante mesmo, porque essa visão, esse detalhezinho, às vezes a gente está tão preocupada de aprender o exercício, enfim, mas você já tem isso, você já tem esse tempo aí de formado, você já sabe muito, então às vezes só está precisando, é um ajuste fino que a gente precisa, né? Travou? Voltou. Voltou? Estava falando só que às vezes é um ajuste fino que a gente precisa, né? Da fisioterapia motora aí. Eu consigo dizer até em uma palavra, assim, Rê, porque, por exemplo, quando eu entrei na FIP, eu estava em busca da experiência do atendimento. Então, eu queria agregar no meu atendimento a experiência para o meu paciente. Então, assim, de tudo, eu não imaginava, por tudo que eu ia passar, que eu ia ter o conhecimento todo da avaliação, mas também da prática, assim, eu juro que eu não imaginava na FIP. Sabe quando você entra, assim, você fala, eu preciso fazer e ponto, acabou. Uhum. E aí, quando eu fui tendo, foi dando essa maturidade, essa visão de melhorar essa experiência para tudo, tanto no momento da avaliação, no momento da orientação, no que eu estava falando, no que eu estava fazendo. Então, para mim, assim, a experiência melhorou. A experiência do meu atendimento, eu estou conseguindo agregar e muito. Bom, fico muito contente, de verdade. Desafios, a gente passa pra caramba vários desafios, né? E imagino que você deve ter passado por vários desafios ao longo da vida e ao longo do trajeto aí, desde que se formou até agora. Todo dia a gente enfrenta um desafio e outro. Você chegou a passar por algum desafio aí ao entrar na FIP e recebeu apoio de família, amigos, mas chegou a não receber algum apoio de família ou amigos para entrar no curso? Chegou alguém a falar assim, ih, não entra nisso agora não, enfim. As pessoas, assim, meus pais e meu marido, quando eu falo que eu vou entrar em curso, eles não curtem muito, não. Porque eu adoro me enfiar nos cursos. Mas foi engraçado que eu não perguntei, assim, para ninguém. Eu sabia muito o que eu queria. E como eu já tinha te visto e você surgiu assim no meu Instagram de volta, então para mim, meu, não tem dúvida, tanto que eu comecei a te encher o saco, mandar mensagem, mas eu já sabia que eu queria e que eu ia entrar e que se alguém falasse você não vai, tá bom, mas eu vou entrar de qualquer jeito. Tipo, não tô perguntando, né? Tipo, Não tô. Então foi muito, eu sabia muito que eu queria. Dessa vez, um dos meus maiores desafios é trabalhar com pessoa idosa. Então, meus familiares têm sempre falaram muito disso. Tanto que eu demorei 1 ano depois da formação. Na verdade, eu me formei no final de 2015, 2016 eu não consegui entrar em pós nenhuma, porque eu queria geronto e ninguém entendia porque eu queria trabalhar com idoso. E olha como me bloqueou 1 ano. Então, eu sinto essa diferença. Isso em tudo, ambiente tanto familiar quanto ambiente de trabalho. Todo mundo falava, não, geronto não é uma opção e etc. Então, eu parei por 1 ano até eu falar, não, eu vou seguir isso, ponto, acabou. Então, na FIP eu não tive isso, eu sabia o que eu queria. Eu quero melhorar o meu atendimento, quero melhorar a experiência e é aqui que eu quero ir. E aí eu fui, assim. Se alguém falasse alguma coisa, não era mais aquela Priscila, era outra mentalidade. outra pessoa que estava ali falando, olha, eu não estou pedindo permissão mais, dá licença. Exato. Se quiser, você me apoia, porque eu não estou pedindo permissão, né? Exatamente. Rapaz, mas por que o pessoal não costuma te apoiar na gerontologia? Cara, Rê, eu não sei como que foi na sua época, assim, de formação, mas muitos colegas falavam que fisioterapia ou você segue para respiratório ou você segue para motora, né? Ou você vai ter valorização financeira se você trabalhar no hospital, ou se você for uma referência, enfim, na parte motora. Então, quando eu trazia essas queixas para casa, meus pais ficavam, meu, mas é verdade, você tem que procurar. Eu vim de uma família que você tem que trabalhar. Primeiro você ganha dinheiro, depois você trabalha com o que você gosta.
Eu lembro que, só para você ter uma ideia, eu fiz um TCC bacana, consegui apresentar um TCC em congresso, entrei na Santa Casa em músculo esquelético, mas eu não fui. Tipo, eu não conseguia, não era o que eu queria trabalhar com idoso, eu não queria ver uma perna e falar só uma perna, não enxergo o paciente, só estou enxergando a perna, e era isso que eu via dos meus colegas, então para mim aquilo não fazia sentido, para mim tinha que ser o olhar inteiro, o paciente inteiro, e eu adoro idoso, todo mundo acha que eu sou até forçada, mas se eu conhecer seu avô e sua avó, eu vou ficar horas e horas conversando com ele. É natural, tipo, eu quero saber da vida inteira. Então, eu sabia o que eu queria, mas eu deixei muita gente opinar. Então, foi isso que sempre aconteceu relacionado à pessoa idosa. Sem tirar que meus pais falam muito de energia, né? Aquilo que você chegou, a gente chegou a comentar sobre isso. Mas quando você entra na casa de um idoso, você entra na família, é inevitável. E a energia, às vezes, você pega aquilo para você, ou você fica irritada, chateada. Eu cheguei uma época que todos os meus pacientes quase faleciam, era só eu atender o paciente, o paciente falecia. E aí, meu marido, virei piada em casa, tipo, meu, cuidado com quem você vai atender agora, que ele também logo, logo vai, porque assim, foi 1, 2, 3, 4, 5, foram 6 pacientes na sequência, tipo, o paciente eu captava o paciente, ficava em torno de 4 meses, o paciente falecia. Então, eu tive que trabalhar essa mentalidade, porque aí depois disso eu ainda entrei no hospital para trabalhar num covidário. Então, eu perdi muita gente, eu não sabia lidar com aquela circunstância. E eu ouvi muito, tive que aguentar um pouquinho isso. É bem delicado isso. E assim, a verdade é que a gente vai morrer, né? Exato. A gente está lidando com essa finitude, né? E hoje eu já olho e já falo assim, cara, que bom que eu tô aqui, que eu consegui pelo menos fazer alguma diferença, porque de alguma forma eu mexi com eles. Então, isso foi muito bom. Exato. Que bom que você hoje amadureceu, e isso tudo foi importante para você passar por isso, para hoje você ser a Priscila que você é hoje. Com certeza. Fico muito feliz. E que bom que você se ouviu para você trabalhar com o que você gosta. Eu acredito muito, assim, na minha época também, respiratória. Eu fui para a respiratória, detestei na primeira aspiração que eu fui fazer. Quase vomitei para o outro lado, assim, ó. Aí me encontrei na uroginecologia. Não tenho problema com xixi e cocô, mas vou fazer uma aspiração, eu quase morro. Olha. É incrível isso, né? Eu vejo uma pessoa fazendo catarro, falando catarro, eu já dou ânsia de vômito. Aí falar xixi e cocô na minha frente, não tem problema. Mas respiratório para mim é péssimo. E uma coisa que eu aprendi é o seguinte: se você é bom no que você faz, porque você faz o que você gosta, você vai ganhar dinheiro. Com certeza. Aí eu tenho um conceito chamado Ikigai, Pri. Depois dá uma lida sobre esse conceito. É um conceito japonês da ilha de Okigaya. Gente, esqueci. Tem um livro assim, com esse nome, não tem? Ontem eu lembro desse nome, de ter visto isso num livro ontem na livraria. Tem o livro do Ikigai, tem aqui em cima esse livro. Caramba, tá onde? Pronto. O livro está aqui em cima, se não está aqui. O livro não necessariamente ele fala especificamente do conceito, mas tem esse livro Ikigai. É um livro é um conceito japonês de uma das ilhas que faz parte das zonas azuis, que são 5 zonas azuis no mundo. São as regiões de maior longevidade, onde a gente vê as regiões de maior pesquisa sobre longevidade. Aí são Japão, Grécia, Estados Unidos, Costa Rica, vou lembrar, esqueci agora, mas, enfim, são as zonas azuis que a gente tem no mundo. São 5 lugares onde as pessoas têm maior longevidade, uma delas fica no Japão, e lá eles têm esse conceito do Ikigai. Dá uma lida, o que é o Ikigai, e você vai se identificar muito. Eu conheci esse conceito, e quando eu conheci esse conceito, eu sabia exatamente com o que eu queria trabalhar. Eu acho que você vai se identificar, porque eu imagino que você tenha você tem algo parecido, muito parecido comigo. Que legal! E aí, dá uma lida sobre isso, que aí depois a gente conversa. Depois você vai falar assim para mim, Renata,
Aí você vai reparar na minha logo. A minha logo é o conceito do Ikigai. Ah, que da hora! Se quiser, te dou a dica para você, quem sabe, os seus valores, dá uma olhada se os seus valores não são compatíveis com o Ikigai também. Nossa, eu vou olhar com certeza. Já até Eu anotei. acho até que você vai se arrepiar quando você lê. Meu Deus. Ele tem tudo a ver com a longevidade. E lá, o Ikigai é um propósito de vida. E eles falam que quando você encontra o seu Ikigai, você vive melhor, logo você vive mais. Você encontra a sua longevidade porque você encontrou o seu propósito de vida. É lindo, Tri. Uau. Então dá uma lida depois, você vai gostar. Pode deixar. E aí você vai responder para os seus familiares, as pessoas que acham que não vá para a gerontologia, você vai falar assim, relaxa, eu encontrei meu Ikigai. Boa. Mas voltando aqui, gostei muito de saber da sua história, viu? Para isso que a entrevista serve, é para eu conhecer um pouco mais de vocês e enfim. E aí, eu queria saber um pouquinho mais de você, já conhece a gerontologia, está aqui no meio, no curso, mas o que você já via a importância, mas o que você acha que, assim, mais modificou a sua visão do atendimento da fisioterapia, incrementando ali a visão da gerontologia, como você mesma disse, essa experiência, esse olhar da experiência no seu atendimento? Eu diria o processo em si. Que fica, eu não sei se eu vou saber me explicar, mas é exatamente o passo a passo. Porque você ter um olhar diante do paciente, assim, um olhar geral do paciente é uma coisa, mas você entender em qual fase esse paciente está, tanto da fase da vida, do envelhecimento, da aceitação, eu acho que essa faz toda a diferença. Então, ficou muito mais forte essa questão de processo. Então, do paciente, de aceitar, de reconhecer o momento que ele está, de como a família está lidando com aquilo. Igual o processo do luto, eu dou esse exemplo. Sei lá, você tem uma perda, você precisa viver o processo do luto, lá as fases. Para mim, levantou essa mesma coisa, essa mesma percepção do processo. Não sei se fez sentido. Fez muito sentido, entendi. E você falou muito que você já aplicava os testes da AGA, mas agora você consegue visualizar de forma mais, sei se a palavra seria essa, mais estruturada. Você tem algum caso que você poderia conseguir exemplificar? Alguma coisa assim? Ou não consegue? Deixa eu ver se vamos ver se eu entendi. Vai. Por exemplo, eu tinha a prática de fazer o minimento, né? Então, quer exemplo maior do que eu tentar fazer o moca do meu avô e virar para você e falar assim, ele não consegue desenhar o não sei o quê, o cubo, porque ele não enxerga. Tipo, para mim não era claro que ele ia zerar naquilo e que ele estava disfuncional na execução daquela tarefa. Então, isso foi uma diferença para mim. Então, antes eu ia zerar, mas eu ia justificar. Poxa, o paciente não conseguiu. Mas hoje eu entendi a gravidade, por exemplo, dele pegar um ônibus sozinho, dele fazer uma compra sozinho, ele não enxerga o dinheiro. Se ele não enxerga a ponta de uma caneta, como que ele está enxergando a diferença? Então, isso foi muito interessante. Outro ponto, assim, crucial, né? Agora eu tô te respondendo, né? Vai, fique à vontade, tá sim. Outra coisa, que nem eu tenho um paciente, eu atendo um casal de paciente com enormes demandas, assim, enfim, mas o interessante é que a paciente não tinha melhoras físicas que os filhos achassem. Mas a paciente sempre falava assim, Pri, eu tô com um alongamento muito melhor, o meu quadril tá muito melhor, tá mais solto. Então, até no próprio teste, na própria avaliação, que você vai explicando da importância do equilíbrio e etc. Isso me deu a diferença, porque antes eu achava que não estava fazendo nada. Olha, aí, assim,
conhecendo o teste, e assim, eu aplicava os testes de equilíbrio, Berg, enfim. E aí depois você olha, você fala assim, cara, você trabalhou de alguma forma o equilíbrio, porque você está soltando o quadril dessa pessoa e você está deixando ela mais móvel, então você está fazendo a diferença. Se alguém virar e falar, ah, mas meu pai, não, minha mãe não consegue correr uma maratona, mas não é o objetivo dela. Então, Ah, esses são exemplos, assim. É isso? perfeito. É isso mesmo. Que maravilha! Então, a próxima pergunta era sobre se você estava conseguindo colocar em prática dentro da sua rotina. Você já me respondeu. Pronto. E Tá muito, conseguindo. E muito, né? e muito. Tem uma pergunta aqui que eu preciso sempre fazer, mas você já me respondeu muito, é que você já tem a pós. E pensando ali no cenário de você já ter uma pós e vir para o curso da FIP, se valeu a pena, acho que você Você já já me disse sabe que sim, né? já. Eu queria mais, eu queria mais. Cheguei a pensar no mestrado, e aí você surgiu. Eu falei, nossa. Cheguei a tempo. É, Mas foi. isso não exclui também o mestrado, viu, Pri? Não, mas eu ainda quero mais prática, eu acredito, Rê, Entendi. antes de contextualizar. A gente tem muita coisa para mudar ainda, né? Muita mentalidade para mudar ainda, eu penso. Tudo bem. Não, é o seu caminho, é o seu tempo, e é o que você deseja agora, o seu objetivo. Lembre-se disso, tá? Eu Tá só ótimo, disse no sentido de que não, uma coisa não exclui a outra, com mas lembra certeza. sempre do seu objetivo, porque... E uma coisa que me ajuda muito, tá? Porque eu também sou do tipo de se me deixar, eu vou fazendo tudo o tempo todo. Quando não é um sim espontâneo, ou seja, né, se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Então, se quando te fazem uma proposta, Pri, vamos sair hoje? Se você não tem um sim óbvio, tipo, sim, vamos, então é um não óbvio. Se você Uau, pausou e fez um ah, é um não. legal. Então, se na hora de vai fazer mestrado, ah, é um não. É porque não está na hora. Entende? Não faz parte do seu Sim, objetivo naquele momento. Isso ajuda muito a gente não fazer coisas que não estão no momento ideal e que tira a gente do caminho, né? e que tira a gente do caminho, da energia que a gente tem que se Exato. entende? Isso me ajuda muito, uma coisa que eu gosto muito de usar. Quando eu estou na dúvida, eu faço, peraí, é um sim óbvio ou é um não óbvio? Aí opa, é um não óbvio. Nossa, muito legal. Aí eu vou é um não óbvio, então eu já sei que eu não tenho que demandar energia para isso. Que bom que você está aqui agora, me respondendo tudo isso. E aí, uma coisa que eu queria perguntar também é o seguinte: mediante a tudo isso, para quem que você acha que é esse curso? Posso falar para Priscila do futuro? Ah, Pode falar para a Priscila do futuro. né? Porque foi incrível. Você, é para mudança da minha mentalidade, da mentalidade do que eu espero assim para os meus pais, para os meus avós, para os pacientes. Mas eu acho que ainda veio muito mais para mim, Rê. É uma reflexão da vida. Acho que se você vê o processo de envelhecimento, você entende que o quanto você está fazendo de coisa errada, porque parece que envelhecer é uma coisa tão distante, é só dos nossos avós ou dos nossos pais, enfim, mas não é nosso. É, E então meus pacientes estão super se beneficiando. Meus avós, então, foi uma maravilha muito grande, porque eu entendi que como eu poderia fazer algo, não sei se faz sentido, mas como eu ia fazer algo para alguém de fora, você não estava fazendo para quem era de dentro, aquele negócio de seus familiares sabem o que você faz. E foi interessante que uma coisa simples, que é muito meu, meus avós têm uma casa que todo mundo guardava coisas. E eu simplesmente falei, quero pintar a casa e fazer a vontade deles assim, assim, assado, e dar um mínimo de condicionamento para eles viverem, para eles enxergarem a casa deles, para eles saberem onde estão as coisas, conseguir olhar fotos, que era uma coisa que eles sentiam falta. Todo mundo falou, você é uma louca, você não vai fazer isso. E meu marido, tadinho, nem opina às vezes, vamos, vamos. Então, bora. pintamos a casa, assim, a gente está fazendo uma revolução na casa deles, mas
buscando um pouquinho da autonomia, da vontade do que eles querem. Então, para mim, fez muito mais sentido isso. Então, eu estou entendendo o quanto é importante você ter um envelhecimento saudável, com qualidade, mas também sendo você. Então, fez diferença para. Eu estou muito me beneficiando com isso, Rei. Bom, eu fico muito feliz que não é só para o paciente, né? Tá fazendo diferença você como fisioterapeuta, mas você como pessoa que tem a voz. Totalmente. Que lindo isso, porque, bom, eu não tenho mais meus avós vivos, mas que bom que de alguma forma eu estou contribuindo para os seus avós de alguma forma. Eu Com fico muito feliz. certeza. Essa semana eu estava fazendo uma live e uma amiga minha entrou. Aí a danada da minha amiga foi soltar. Eu levo um pedaço da minha avó nos meus atendimentos. Aí ela foi soltar essa no meio da live, né? Ah, rapaz, não é que eu comecei a chorar no meio da live? Eu falei... Meu Deus. Porque a gente leva um pedaço dos nossos avós. E aí, como eu não tenho mais os meus, aí quando você falou isso agora, eu fiz ai, que lindo. Você Aproveita. sabe que minha avó, quando eu estava na Geronto, nossa, eu estou me estendendo contigo. Não, Quando eu fique à estava na vontade. Geronto, a minha avó paterna ficou muito doente. E eu lembro que eu falava para o meu pai, eu vou lá, eu vou cuidar, a gente... Não, você não se mete, é longe, você... Na época eu estava tirando carta, você não vai dirigir sozinha, não dá para ir. E, assim, em questão de 2 semanas ela faleceu. E aquilo ficou no meu interior e eu não tinha percebido isso. Talvez isso que me fez sofrer demais quando eu perdi os outros pacientes. Então, quando eu me vi agora, as pessoas falando, mas você é doida. Vó, o que vocês querem? A gente quer assim assado, então nós vamos fazer. Então, não é muito pegando a causa deles, mas, meu, é o mínimo. Eu espero que tenha alguém, quando eu ficar na idade deles, que faça o mesmo por mim. Eu tenho essa mentalidade. É isso aí. Muito bonito. Olha, muito obrigada por compartilhar essa história comigo, Priscila. Está sendo uma honra, de verdade. Ah, E mas... obrigada por você ter compartilhado a história, por você estar aqui se disponibilizando.